Foi. Classe D, espanhol, octavo ano, maestra Cleide. Buenos, como estás, mis guapos, mis guapas? Eu creio que todos estejam muito bem. Bom dia, oitavo ano. Mais uma vez estamos aqui juntos para iniciar mais um bimestre com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para dar a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Nós vamos falar automaticamente, se vocês já observaram, nós desde o primeiro bimestre estamos falando sobre verbos. E hoje nós iremos aprender sobre gerúndio. Nós aprendemos no primeiro e no segundo bimestre sobre o particípio. Falei para vocês que o particípio, ele não tem uma vida própria. Ele depende de um outro verbo e esse verbo depende também do particípio. Lembra que eu falei para vocês que nós temos os verbos no pretérito perfeito, que ele pode ser no subjuntivo e como ele também pode ser no indicativo. Que ele, ao conjugar, ele tem duas formas. Ele tem a forma do verbo haver mais o particípio, que quando nós vamos conjugar o verbo haver, ele pode ser conjugado como e, como habia e como hubiera. Mas eu não posso falar e amado. Não, e acabou. Não posso. Então, esse verbo haver, ele precisa de um outro verbo. E esse verbo seria o particípio. Quando eu falo, e cantado para ele. Olha só. Eu cantei para ela. Ou eu havia cantado para ela. Ou eu tinha cantado para ela. Quando esse verbo, haver mais o particípio, é uma junção de um com o outro. Só que no caso aqui, nós vamos trabalhar o gerúndio. Nós sabemos que existem verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Primeira conjugo, segunda conjugo e terceira conjugo. Primeira, AR, segunda, ER e terceira, IR. Ou seja, quando eu falo sobre conjugações, são conjugações que esses verbos terminam em ar, e ir. Eu posso dar o primeiro exemplo. Terminado em AR, eu posso falar do verbo cenar, que na tradução quer dizer jantar. Eu posso falar ER, que eu posso falar comer. IR, eu posso falar partir. Se nós fôssemos trabalhar o particípio, eu já automaticamente ia dizer para vocês que terminado em AR seria ado. Terminado em ER seria ido. Já no gerúndio é uma outra forma. Terminado em AR, ando. Terminado em IR, iendo. Então eu posso falar cenar, cenando. Quer dizer, jantando. Comer, comendo. Estou falando comendo. Partir, partindo. Posso falar amar, amando. Puedo hablar, hablando. Sentir, sentindo. Deixa eu ver. Beber, bebendo. Então, mostra aqui que esses verbos dos gerúndios, eles têm a primeira, segunda, terceira, como todos os verbos, seja em português, seja em espanhol. A única diferença de verbo que modifica é inglês, como eu já falei para vocês. Agora, na conjugação, sempre serão três. AR, ER e IR. Mesma coisa em português. Então, primeira conjugação, AR. Verbo terminado em AR, e eu dei o exemplo aqui do verbo cenar. Se eu terminado em gerúndio, eu vou acrescentar ando. Se eu falo hablar, hablando. Pedro estás hablando com seu hermano. Comer, comendo. Eu posso dizer, eles estão comendo
Una chuleta muy buena. Pode dizer também, eles estão bebendo mucho. E temos o verbo partir. Nós estamos partindo para Madrid. Pode dizer também, nós estamos sentindo muita tristeza por nossa abuela. Então, eu usei aqui para vocês o gerúndio, não esquecendo, repetindo. Terminado em primeira conjugação, ando. Terminado em segunda, terceira, indo. Também vou ensinar para vocês hoje os pronomes, 3 pronomes, que são os pronomes interrogativos. Nós aprendemos alguns pronomes interrogativos lá atrás. Nós vamos aprender hoje apenas 3 que eu vou dar para vocês. Primeiro será qual, quando e o próximo é donde. Donde. Qual? Eu posso dizer objeto, qual o seu nome, qual a sua idade, qual o seu telefone. Então eu posso dizer assim, ó, primeiro, se é interrogativo, qual és su número. Quando? Eu posso dizer tempo. Quando vas viajar. Donde? Lugar. Donde vive? Donde vives? Aonde você vive? Eu vivo em Madrid. Então, nós vimos aqui 3 pronomes interrogativos. Qual, quando e donde. Donde, lugar. Quando, dá ideia de tempo. E qual, dá ideia de lugar. Quando, dá ideia de tempo. E qual, eu posso dizer, dá ideia de objetivo. Qual o seu nome, qual o seu telefone, qual a sua idade. Então, nós aprendemos hoje sobre o gerúndio e os pronomes interrogativos. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos no Zoom tirando todas as nossas dúvidas. Aqui é só para dar, como é que eu posso dizer, abrir um pouquinho o leque para que na próxima aula nós possamos tirar as dúvidas e falar sobre o assunto. Deus abençoe vocês e até a próxima.